É fascinante observar a força colossal de um tsunami, né? Nossa, com certeza, é um poder assustador. Exato, a gente está falando de uma parede de água capaz de varrer cidades inteiras do mapa, de transformar, tipo, estruturas maciças de concreto em pó, como se fossem feitas de papel. Sim, é uma demonstração de poder quase indomável. Mas aí, na mesma natureza, existe a simples gota de orvalho descansando sobre uma folha de manhã, tão delicada e frágil que o mais leve sopro de vento já faz ela desaparecer completamente. Aham, e é muito louco pensar nisso. Pois é. Como que é fisicamente possível que a exata mesma substância seja simultaneamente a força mais destrutiva e a presença mais sutil da Terra? E é partindo dessa dualidade incrível que a gente inicia oficialmente o nosso mergulho de hoje. Eu adoro essa introdução. Bem-vindos a mais um aprofundamento do nosso projeto Pensar com Livros. A nossa missão hoje é mergulhar de cabeça na obra Seja Como a Água, que foi escrita pela Shannon Lee. E para quem não ligou o nome à pessoa, ela é filha do lendário Bruce Lee. Exatamente. O artista marcial, ator, filósofo, mas o nosso objetivo aqui não é fazer um resumão seco da vida dele, tá? Nem focar só nos filmes de Kung Fu. Sim, a ideia vai muito além disso. Muito além. O livro usa a vida e os princípios do Kung Fu do Bruce Lee para traçar uma jornada de autoconhecimento, de disciplina e espiritualidade, mas no nosso cotidiano. É sobre como aplicar isso no dia a dia mesmo. Isso. Certo, vamos desconstruir isso. Porque a ideia da água como algo que é incrivelmente forte e extremamente frágil ao mesmo tempo seria o modelo perfeito para nossa mente. Então, essa imagem visual da água quebrando o concreto e logo depois repousando numa folha é o ponto de partida perfeito para a gente. Aham. Porque essa dualidade não é só uma curiosidade da física, sabe? A água é literalmente o símbolo máximo da adaptabilidade. Tá, me explica melhor essa parte da adaptabilidade. É que ela está em fluxo constante. Ela sempre está presente, mas nunca luta contra o ambiente. Se tem um espaço, ela preenche. Se tem um obstáculo, ela contorna. Ela não tenta quebrar a pedra de imediato, ela só passa por ela. Exato. E o grande ponto do livro é tentar entender como nós, que somos cheios de opiniões fixas e rotinas engessadas, podemos sair dessa rigidez mental para alcançar esse estado mais fluido. Bom, a ideia é linda para colocar num quadro na parede, né? Com certeza, fica lindo no Instagram. Pois é. Mas na prática, para ser adaptável como a água, a gente precisa primeiro ter espaço para que ela flua. Não dá para fluir num cano entupido. E isso nos leva direto para o primeiro grande conceito do livro. A famosa xícara de chá. Isso, a história da xícara de chá. Essa metáfora da xícara de chá é uma base muito forte. A premissa é aquela velha ideia de esvaziar a mente para aprender. Aham. Acontece que as nossas mentes, na maior parte do tempo, já estão absurdamente cheias. Cheias de certezas, de julgamentos rápidos, de ansiedades. Sim, a gente já chega com uma opinião formada sobre tudo, né? Exatamente. Então, se a sua xícara já está transbordando com chá velho das suas opiniões e alguém tenta despejar um chá novo e quentinho, o que acontece? Vai derramar tudo na mesa e fazer uma sujeira. É isso. Esvaziar a xícara é o pré-requisito absoluto para o verdadeiro aprendizado. É o que a obra chama de discernimento. Discernimento. Gostei da palavra. Sim, que é basicamente a percepção pura, sabe? Ver as coisas sem o peso do julgamento prévio. Olha, eu sou muito fã de trazer isso para um lado mais tecnológico para ficar mais fácil de visualizar. Adoro suas analogias, manda lá. Tipo, vamos pensar na nossa mente como um smartphone com a memória completamente lotada. Sabe quando você vai tirar uma foto e aparece aquele aviso chato na tela? Nossa, memória cheia. Pior coisa. Pois é. Não importa o quão incrível seja um aplicativo novo que lançaram ou uma ideia revolucionária. É impossível instalar no seu celular sem antes você ter o trabalho chato de ir lá e deletar os arquivos antigos. Nossa, sim. E deletar arquivo dá trabalho. Exige decisão. Exige muito. Tem que apagar aquelas fotos tremidas de 5 anos atrás para dar espaço. Esvaziar a xícara é, no fim das contas, limpar o cache do nosso cérebro. Essa parte.
Mas aí vem o meu problema com isso, e eu sou um cara que questiona muito a parte prática. Eu sei que você vai trazer o lado difícil da coisa. Sempre, né? Porque, tipo, como que a gente pode praticar essa percepção sem julgamento no dia a dia? Porque apagar foto do celular é fácil. Mas e quando acontece uma situação ruim? Imagina que deu um problema gigante e inesperado lá no seu trabalho por culpa de outra pessoa. Tá, um cenário de crise total. Isso. O nosso instinto natural, quase de sobrevivência, não é julgar aquilo como negativo na mesma hora. A gente não tem como não ficar frustrado. Com certeza. Então, como é que eu limpo o meu cachê e não julgo isso? O que é fascinante aqui é que o livro não prega em nenhum momento a ausência de sentimentos. Ninguém tá falando pra você virar um robô sem emoção. Ah, menos mal, porque eu já ia ficar bem irritado nessa situação. E você tem todo o direito. Mas a percepção sem julgamento significa ver o problema exatamente como ele é. É separar os fatos da história que a gente cria em cima deles. Pera, como assim a história que a gente cria? Tipo, o problema no trabalho aconteceu, certo? Isso é um fato. É um obstáculo. Igual uma pedra gigante que caiu no meio do caminho de um rio. Tá, a pedra tá lá. É inegável. A água do rio não olha pra pedra e pensa, nossa, essa pedra tá me sabotando pessoalmente. O universo me odeia porque jogou essa pedra aqui. Verdade. A água não tem ego. Exato. A água só entende que a pedra é um obstáculo físico e começa a contornar. O julgamento que o livro fala é essa carga emocional extra que a gente coloca. A gente transforma um tropeço em uma tragédia pessoal. Entendi. Então esvaziar a xícara é tirar a vitimização da jogada e olhar para o fato nu e cru. Perfeito. É exatamente isso. Beleza. Então digamos que a minha xícara tá vazia. Eu tô pronto, com a mente limpa, percebendo os fatos, sem drama. E agora? Como que a gente age a partir daí? E é aqui que a filosofia marcial entra na prática com tudo, através do Jeet Kune Do. Jeet Kune Do, a arte que o próprio Bruce Lee criou. Isso. A Shannon Lee detalha como os pilares dessa arte marcial são ferramentas para a vida e tem uma estrutura clara de 4 passos. Quais são? O primeiro é pesquisar a sua própria experiência. Tá, olhar para o que já aconteceu. O segundo passo é rejeitar o que é inútil para você. E isso é difícil, porque a gente tem apego ao que é inútil. Demais, mas você tem que jogar fora. O terceiro passo é aceitar o que é útil e o quarto, que é o grande segredo, é acrescentar o que é essencialmente seu. Nossa, acrescentar o que é meu. Sim, a filosofia dele é muito ativa. Não é sobre você achar um mestre e virar uma cópia barata dele. É sobre você usar o conhecimento para forjar a sua própria essência. E é daí que vem a autoconfiança de verdade. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Mas eu tenho que fazer o papel de advogado do diabo de novo. Pode fazer, eu tô preparada. Porque viver pesquisando a própria experiência, filtrando o que é útil ou inútil o tempo todo, isso não seria exaustivo demais? É um trabalho, sem dúvida. Porque a gente vive num mundo de sobrecarga de informação, né? Hoje em dia não seria mais fácil a gente simplesmente seguir uma receita de bolo? Seguir um método pronto, você diz? É, tipo pegar um método testado por algum bilionário de sucesso ou aquele cara famoso da internet e só copiar o que ele fez. Para que eu vou ter esse trabalho todo de filtrar e criar o meu próprio jeito? Se conectarmos isso a um panorama maior, seguir essas fórmulas prontas é o oposto exato de ser como a água. É mesmo? Totalmente. Porque quando você tenta aplicar a receita de bolo de outra pessoa na sua vida, você está tentando se encaixar num molde de gelo rígido. Um molde de gelo. Isso. Um molde que foi feito para a realidade daquela pessoa, para os privilégios dela, para o tempo livre que ela tinha. E a nossa realidade é diferente. Completamente diferente. Então pode até dar certo por 1 ou 2 dias, mas quando a pressão bater, aquele gelo vai quebrar. E você vai achar que o problema é você, quando o problema era a rigidez do método. Nossa, faz muito sentido. A gente tenta ser gelo num mundo que pede água. Exato. A verdadeira autoconfiança que o Jeet Kune Do ensina não vem da imitação, vem da ação autêntica, de você saber que aquele método funciona porque foi você quem adaptou ele para os seus próprios problemas. Mas rejeitar essas receitas prontas e buscar o que é nosso não é um caminho fácil, né? Longe de ser fácil. Porque tentar, errar, adaptar e tentar de novo, inevitavelmente gera um atrito enorme. Aham. E atrito gera frustração,
o que nos leva para a visão do livro sobre o desconforto, que é um ponto que mexe muito comigo. Esse é um dos pontos mais libertadores do texto inteiro, na minha opinião. Por quê? Porque o livro joga na nossa cara uma verdade muito dura. O crescimento só surge do desconforto. Nossa, sim. E a gente foge do desconforto o tempo todo. A gente vive numa cultura que vende a ideia de que estar estressado ou frustrado é estar quebrado. Mas o livro fala que esses sentimentos difíceis não devem ser reprimidos. Se reprimir, a mente fica rígida de novo. Exatamente. A frustração precisa ser compreendida. E para ter essa consciência verdadeira, a pessoa precisa estar presente. Tem que ser brutalmente honesta consigo mesma. E fugir dos extremos, né? Sim, livre das dualidades. Aquele pensamento de tudo ou nada, tipo, ou eu sou um sucesso absoluto ou eu sou um fracasso completo. Isso é veneno para a mente. Olha, pensando nisso da água e do desconforto, me veio uma imagem nova agora. A gente sempre pensa na água de um rio fluindo mansinha. Aquela água pacífica. Isso, mas na engenharia existe o corte a jato de água. Opa, lá vem a parte técnica, adoro. Pois é. A água, quando ela está sob uma pressão extrema e ela é forçada através de um espaço minúsculo, Sim, que seria o nosso desconforto e a nossa frustração, certo. ela ganha uma força tão absurda que ela consegue cortar placas grossas de metal sólido. Ou esculpir, sei lá, cânions gigantes na natureza ao longo de milhares de anos. Em vez da gente fugir dessa frustração, a gente deveria encará-la como um laboratório para praticar a nossa adaptabilidade. É exatamente isso. Em vez de gastar energia reclamando que o espaço apertou, que a pressão subiu, a gente precisa usar essa pressão para ganhar velocidade e cortar o problema. Canalizar a pressão para cortar o metal. Isso, porque compreender que a frustração é um motor e não um freio nos leva para o estágio final de toda essa filosofia do Bruce Lee. Que é assumir o controle total, né? Assumir o controle e a responsabilidade pessoal de forma muito fluida. O ápice de ser como a água culmina aí. O livro bate nessa tecla sem dó. Cada indivíduo é um mestre da sua própria vida. O que é assustador se você parar para pensar. Dá trabalho ser o próprio mestre. E ainda por cima, cresça a cada tombo. Mas isso levanta uma questão importante, sabe? Qual? A verdadeira maestria não é você conseguir controlar o mundo lá fora. A gente não tem controle sobre a economia, sobre o trânsito, sobre o humor das outras pessoas. O mundo faz o que ele quer. Sim, a maestria real é dominar a sua própria capacidade de adaptação interna. É como você responde ao que o mundo joga em você. Cara, isso amarra todos os nossos pontos de uma forma muito legal. Fica tudo conectado, né? Demais. A gente fez uma jornada aqui. Começamos entendendo a necessidade de esvaziar a nossa mente, lá na metáfora da xícara de chá, Limpar o cache. limpar o cache. Passamos pela ideia de criar o próprio caminho em vez de copiar os outros, através do Jeet Kune Do. Ação autêntica sempre. Aí a gente abraçou a dor do processo, entendendo que o desconforto e a pressão são o que dão a força para o jato de água cortar o problema. O motor do crescimento. E finalmente chegamos nessa responsabilidade final, de ser nosso próprio mestre, sempre presente, sem fingir que o problema não existe, mas também sem transformar ele num monstro de 7 cabeças. É uma síntese perfeita da obra, é um ciclo que a gente tem que rodar todo santo dia. Bom, a gente vai chegando ao fim do nosso papo. Eu queria muito agradecer a você e também a quem está ouvindo a gente por essa jornada pelas ideias da Shannon e do Bruce Lee. É incrível desdobrar tudo isso. Porque é muito maluco ver como conceitos que nasceram lá no treinamento de Kung Fu se revelam como metáforas tão perfeitas e aplicáveis para a nossa vida moderna, né? Para a nossa saúde mental, para o nosso desenvolvimento. São ferramentas atemporais. Sim, eu acho que o programa de hoje cumpriu aquele objetivo de provocar pensamentos muito além de um simples resumo de livro. Ah, com certeza cumpriu. E já que o objetivo é justamente provocar reflexão para quem está acompanhando a gente, eu queria encerrar com um último pensamento para deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. Manda ver. A gente sabe, por regra da física, que a água sempre adquire a forma exata do recipiente onde ela é despejada. Se você coloca num copo longo, ela fica longa. Numa tigela rasa, fica rasa. Ela não tem escolha, né? Ela se adapta. Exato. Então, se a nossa mente é como a água, que tipo de recipientes nós estamos escolhendo para nos conter todos os dias? Nossa. Pensa bem.
Os ambientes de trabalho que a gente aceita, as nossas rotinas diárias, as redes sociais que a gente consome sem parar e até as pessoas que a gente deixa chegar perto. Tudo isso são recipientes. São os moldes. Sim. Será que a gente está fluindo livremente ou será que a gente está permitindo que recipientes rasos e tóxicos ditem a forma da nossa vida? Fica a pergunta no ar. Uau! Acho que não tem jeito melhor de fechar. Até a próxima, pessoal!